A gente hoje vive, a gente tem a menor taxa de desemprego, De desemprego. da série histórica. A gente tem um crescimento de renda, talvez um dos maiores também registrado na nossa história. A gente tem os investimentos na indústria sendo retomados, os maiores da última década. A gente tem o nosso agro faturando como nunca antes. A gente deve estar, se já não atingimos essa marca, estamos prestes a atingir a marca de 400 mercados abertos no mundo, ou seja, possibilidade de exportação dos nossos produtos para 400 países. A gente tem programas sociais como Bolsa Família, agora o Gás para Todos, salvo engano, chegando para as pessoas. A gente vive um estágio de bem-estar social que a gente talvez nunca tenha vivido antes, até naquela década de ouro, que foi lá a partir de 2000, do primeiro 2003. governo Lula, né? 2003, a partir do primeiro governo Lula, começou lá. Mas isso se confirma, né? A gente tem dados que confirmam isso, mas as pessoas parecem que não têm essa percepção. E aí, quando a gente vai para as avaliações agora do governo Lula, ele, ao meu ver, ele está fazendo um governo muito melhor do que aquele que está sendo representado nas pesquisas de opinião para as eleições de outubro deste ano. 3 perguntas. A pandemia atrapalhou a percepção do trabalho que foi feito durante o governo Bolsonaro do ponto de vista econômico? Os números ficaram meio à parte, porque a gente teve essa crise sanitária, então a gente não sabe exatamente qual o resultado do trabalho feito por Paulo Guedes. Pergunta 1. Pergunta 2. As redes sociais, aí eu quero que o senhor fale um pouquinho desse seu livro, Os Desafios da Revolução Digital, atrapalham a percepção das pessoas de todos esses benefícios, de todas essas melhorias que a nossa economia teve durante esse governo Lula. O trabalho das redes sociais atrapalha. E 3, o governo vai conseguir transmitir e comunicar para as pessoas de forma adequada todas essas melhorias, ou isso é muito difícil de passar para as pessoas e por isso essa percepção de melhoria se torna mais complicada? Olha, a realidade econômica e a guerra política, né, devem ser separados nesse sentido, entende? Ou seja, o pessoal da grande finança que está ganhando rios de dinheiro, cerca de 30% do PIB é drenado através desses grupos financeiros nacionais articulados com o sistema internacional, né? Então, para essa gente gritar o gasto do Estado, atribuir a corrupção ao governo Lula e coisa do gênero, isso aqui faz guerra, jogar mentira, inventar coisa, não tem nenhuma dificuldade ética para esses grupos, tá? É grana, tá? Inclusive, os travamentos que a gente encontra no Congresso, quando essa gente está ganhando rios de dinheiro com o sistema financeiro e que está falando o Estado tem que gastar menos. Quer dizer, se eu pego os dados, nós temos 2003 a 2013, avanços imensos, inclusive o Brasil sair do mapa da fome. Nós crescemos durante esses anos numa média de 3,8 ao ano, apesar da crise de 2007 e 2008. Ou seja, colocar dinheiro na base da sociedade é o que funciona. Colocar dinheiro nas Faria Lima da vida e os grandes bancos é um dreno financeiro. Esse é o eixo central. Quando chega
Bolsonaro, Guedes, etc., é a farra dos grupos financeiros, certo? Que, em grande parte, foi bagunçada justamente pela Covid e atrapalha a compreensão dos números, né? Porque, como houve uma queda radical, o Brasil voltou, 2021, 2022, voltou para o mesmo nível de 2011, certo? Mas o ano seguinte, como você está voltando do buraco, parece que está crescendo muito. Você está recuperando o buraco que você criou. Na realidade, a lógica econômica básica é simples, certo? Dinheiro que vai para grupos financeiros se torna um processo especulativo, ganhar dinheiro com dinheiro, trava a economia do Brasil. Repetindo, reduz a capacidade de investimento do Estado, reduz a capacidade de consumo das famílias, reduz a capacidade de produção das empresas, porque o dinheiro está sendo drenado para essa coisa, certo? Sabe o que é? Eu pensei o seguinte, deixa eu botar num quadro, mostrar em 15 minutos como funciona. Coloquei no YouTube 15 minutos mostrando como funciona o núcleo central da economia. Deu mais de 1 milhão de visualizações. E que significa o seguinte, as pessoas querem entender o que está acontecendo, certo? Agora são manipuladas, e aí é apelar para o bom senso das pessoas, certo? Você acreditar das pessoas, fulano é corrupto, tudo bem, corrupção existe. Para já, a corrupção se aponta ao político, você não tem um corrupto político que não esteja sendo corrompido por um grupo privado, né? O dinheiro é dos dois lados, certo? Na realidade, são argumentos ideológicos. Se trata de atingir o estômago das pessoas, as tripas, certo? Não é explicitação do que acontece. O que acontece com isso é fundamental que as pessoas entendam. Dinheiro que você consegue fazer chegar na base da sociedade gera demanda, gera emprego, mais produção e volta sob forma de imposto sobre consumo para o governo. Se trata de investir, se trata de gerar efeito multiplicador na sociedade. Agora, todo o discurso ideológico da batalha política para ganhar uma eleição, se você quer encontrar verdade nisso, é muito difícil. Então, assim, o senhor respondeu a minha primeira pergunta e respondeu a minha terceira pergunta quando eu perguntei se o governo deveria comunicar melhor com as pessoas. O senhor precisou de uma lousa de um vídeo no YouTube para que 1 milhão de pessoas entendessem como que funciona. Então, assim, a comunicação ela pode ser fácil para que aquela pessoa que foi impactada pelo discurso de o governo gasta muito, vamos cortar, também seja impactada para entender para onde esse dinheiro está indo, como o mercado financeiro está cooptando esses recursos que deveriam ir para a saúde, para a educação, etc. Então, as duas primeiras perguntas já foram respondidas. A terceira pergunta, que eu quero que o senhor fale também desse livro aqui. A segunda pergunta, no caso, as redes sociais têm um papel fundamental para que as pessoas não entendam que a vida dela melhorou? Você sabe, a transformação é muito profunda, né? Porque a revolução digital é que grande parte, por exemplo, a apropriação do dinheiro pelos grandes grupos é muito simples. Hoje é no computador. Houve uns tempos em que você fazia evasão levando malas de dólares, tendo que passar pela alfândega. Hoje você vai procurar o BTG Pactual, tem 28 filiais em paraísos fiscais, se faz enter e você transfere bilhões para fora, né? De certa maneira, todo o sistema financeiro se tornou global e gerou-se esse dreno imenso, né? Agora, você fazer as pessoas entender isso é que eu peguei justamente esse livro, A Revolução Digital, que pega como muda a função do dinheiro, certo? Você tirar R$50 do bolso de um favelado não é fácil, tá? Hoje ele vai ter um cartão de crédito no bolso, é um canudinho, certo? O banco coloca uma tarifa qualquer, faz enter e tem 18 milhões de pessoas que têm menos dinheiro e nem sabem. Ou seja,
a manipulação do dinheiro se transformou. E esse livro ajuda a fazer como isso se transforma. E ajuda a entender coisas fundamentais que são como o conhecimento se transforma. Tá? Eu não posso estar trabalhando tranquilo na minha casa sem que apareça no telefone, volta e meia, lá me empurrando qualquer porcaria, enfim, com fake news, com spam, com fraude, com não sei o quê, certo? No meu computador vai me aparecer, entra um janelinha. Eu estou tentando ler um artigo, vem os... E tem mais, o sistema internacional dos grandes grupos, né? A Google, Facebook, etc., enfim, chamado GAFAM internacionalmente, são 5 gigantes, né? Enfim, eles têm acesso a tudo que a gente faz no computador ou no celular, certo? E eles têm algoritmos que analisam individualmente e empurram aquilo que a pessoa, que eles notam que ele mais agarra a atenção dele, certo? Isso polariza a política, enfim, gera todo esse sistema de guerras. De certa maneira, esse livro, sabe, um estudante meu que eu encontrei no corredor disse que gostou do livro, né? Perguntei o que você gostou. Ele disse, não, é que eu entendo. Porque as pessoas acham que economia e tal. Não, a economia é enrolada porque te enrolam. Entende? Isso. Agora, ela é simples. Quando você vê que o dinheiro vai para a Faria Lima, em vez de construir uma universidade, certo? E se a universidade diz isso é gasto, e a Faria Lima diz não, isso de juro, você está sendo simplesmente manipulado nesse processo. Digamos que um livro como esse, né, Resgatar a Função Social da Economia. Esse é o segundo livro. O primeiro livro, que eu até mostrei aqui, são Os Desafios da Revolução Digital, Libertar o Conhecimento para o Bem Comum, Ladislau Dovbor, da Elefante, né, que foi esse daqui que eu mostrei primeiro. O segundo livro é Resgatar a Função Social da Economia, uma questão de dignidade humana, também pelo Elefante, que é esse outro livro aqui. Fala desse segundo livro, José. Todos esses livros, tá? Esse último, Resgatar a Função Social da Economia, é exatamente o que diz o título. A economia deve servir para nós, não nós servir para a economia. Servir a Faria Lima, servir os grupos privatizados, etc. Certo? A gente tem que resgatar a utilidade social disso. Então, esse livrinho é pequeno, tá? Ele permite qualquer pessoa, não precisa ser economista para nada, vai te permitir entender como é que você articula, né? A parte final são 4 eixos propositivos, o que a gente precisa fazer, né? Deixa eu dizer que esse livro e também artigos de apoio estão todos no meu site, né? O meu site tem cerca de 3.000 títulos. Então as pessoas encontram pelo site esses dois aqui? No site, você põe no Dovbor.org, você tem o livro online inteiro, gratuito, certo? Dovbor.org. Dovbor.org. DOWBOR.org. É isso? Isso. A gente vai colocar aqui no GC. Se você esquecer, escreve Ladislau na internet, você encontra. Por que é importante? Porque nós, como economistas, temos um papel muito mais importante de dar instrumentos de compreensão da economia para a população em geral. Isso. Porque senão, claro, ela vai ser manipulada através de todos os negócios. Meu Deus, a corrupção, certo? Enquanto que o grande dinheiro está saindo por outro canal.